A Defensoria Pública ela é uma instituição que, constitucionalmente, ela tem basicamente 3 funções. Tá? A primeira função, aquela inicial pelo qual ela foi criada ou pensada lá no século XVIII, século XIX, que é a defesa nos processos judiciais daqueles que não têm condições de pagar um advogado. Então, ela seria o advogado dos pobres. Então, a pessoa que está sendo processada judicialmente, ela pode ou deve procurar um defensor público caso ela não tenha condições de arcar com um advogado, de arcar com as despesas processuais. Essa é a primeira e uma das principais funções da Defensoria Pública. Mas também a Defensoria Pública tem, segundo a Constituição, ela é expressão do regime democrático de direito. E o que a gente compreende como uma instituição, expressão do regime democrático de direito? Ela tem que fazer a articulação de políticas públicas voltada para grupos vulneráveis, para o público-alvo da Defensoria Pública. E quem são esses públicos vulneráveis da Defensoria Pública? E aí a gente fala no Estado brasileiro que mais de 80% das pessoas não têm condições de arcar as despesas processuais, arcar com os custos de um advogado, mas existe não só um vulnerável do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista organizacional, que é aquele grupo ou aquele tipo de causa que individualmente a pessoa não valeria economicamente ela ingressar na ação, como, por exemplo, o consumidor ou o cidadão quando pode ou deve reclamar, por exemplo, numa questão de saúde, ele está precisando ali de um remédio num posto de saúde, economicamente é mais barato ele comprar o remédio do que ele entrar com uma ação judicial para receber o remédio. E aí cabe ao defensor público cobrar que aquele posto de saúde tenha aquele remédio. Esse trabalho da Defensoria Pública ele é concorrente com o Ministério Público, concomitante. O Ministério Público tem também esta atribuição, mas se envolve grupos vulneráveis, se envolve o público-alvo da Defensoria Pública, a Defensoria Pública também tem a atribuição constitucional de atuar. Também tem uma terceira atribuição da Defensoria Pública que é fundamental, que a gente chama de educação em direito. Cabe à Defensoria Pública esclarecer o cidadão sobre direito. Estou fazendo o papel da Defensoria Pública aqui. Você está para fazer direito Mais ou menos isso. Então, cabe ao defensor público, à instituição Defensoria Pública, esse trabalho de educação em direitos. Então, a gente tem atividades, por exemplo, em escolas, a gente, sempre que pode, está na mídia. O defensor público tem isso como uma das suas atribuições na sua função.